Volta a falar da temporada de balanços, porque o Grupo Porto teve lucro líquido de quase 832 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, uma queda de 5,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa também teve uma receita total de 10 bilhões 510 milhões de reais, um crescimento anualizado de 10,7%. A gente vai falar sobre esses números da companhia agora com o Celso Damadi, CFO da Porto. Seja muito bem-vindo, Celso. Um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Prazer é meu poder compartilhar os resultados da companhia com o nosso espectador. Celso, eu queria exatamente destrinchar esses números. A gente acompanhou a publicação, por exemplo, de um relatório do BTG Pactual, dizendo que os números reforçam as tendências positivas e sustentáveis a longo prazo em todas as verticais da empresa. Porém, a gente está acompanhando hoje as ações sendo aqui penalizadas, principalmente pensando só na Porto Seguro, né? As ações da Porto Seguro caem agora 7,08% durante o pregão. Queria entender exatamente o que aconteceu, o que explicaria exatamente essa má interpretação por parte do mercado. Vitor, a gente vê uma concentração de algumas vendas de ações muito específicas de alguns investidores estrangeiros, mas é muito concentrado. Eu acho que não é uma questão estrutural de mercado com a Porto. Nós estamos entregando resultados sólidos, né? Como você mencionou, em todas as verticais de negócio, com um retorno sobre o patrimônio na nossa série histórica, máxima histórica, né? É o terceiro trimestre consecutivo que nós apresentamos resultados acima de 800 milhões de reais, um crescimento de 13% no trimestre, 29% no ano, né? Então, o nosso resultado dos 9 meses de 2025 foi praticamente o resultado do ano de 2024 inteiro. Então, acho que a gente está muito confiante, acho que é uma questão muito pontual, essa questão das ações de hoje, e acho que logo a gente volta aos patamares que a gente estava rodando nos últimos dias. Celso, a gente sabe da importância do setor de seguros, né? Mas num cenário em que a gente tem uma inadimplência mais alta, evidentemente uma taxa de juros bastante restritiva, eu queria entender exatamente o quão prioritário normalmente é o serviço de seguros para as pessoas e, evidentemente, se esse cenário mais arredio, de alguns pontos de vista, ele prejudica de alguma forma os negócios de vocês. Vitor, nós temos aqui 18 milhões de clientes na nossa carteira, com vários tipos de perfil de renda, vários tipos de perfil de consumo de produto. E nós temos produtos para todos esses perfis de renda aqui da nossa carteira. Então, acho que a vantagem da nossa diversificação nos últimos 5 anos é essa, né? Essa é a beleza do nosso negócio, do nosso resultado. Tanto é que o nosso resultado está mais estável nos últimos 5 trimestres. Nosso retorno foi acima de 20% do patrimônio. Por quê? Porque nós temos produtos de automóvel para várias classes de renda. Temos produtos mais completos, como você mencionou, com serviço à residência, com vários serviços agregados no produto, do seguro, mas também temos seguros de automóvel mais em conta, com uma gama de serviços menores, para a gente atrair também um público com uma renda um pouco menor. Quando a gente vai para o crédito, a gente trabalha muito no crédito aqui, na nossa carteira de clientes, que a gente já conhece o perfil de risco desses nossos clientes. Temos clientes aqui com mais de 10, 15 anos conosco, que a gente conhece o perfil de risco. Então, a nossa inadimplência, ela é menor do que a inadimplência do mercado, porque a gente trabalha com 95% da minha carteira de crédito com clientes com algum tipo de relacionamento com o Grupo Porto. Então, é claro que o crédito é sempre uma preocupação para nós, vai continuar sendo, mas dentro do Porto Bank também nós temos uma diversificação interessante de produto. Eu tenho mais de 50% do meu resultado no Porto Bank são produtos com risco muito, muito menores, como consórcio, capitalização e fiança locatícia, que tem um risco de crédito muito menor. Esses representam mais de 50% do nosso resultado do Porto Bank, que esse ano está apresentando um retorno sobre o patrimônio também de 26%. Pois é, né, Celso? Eu estava dando uma olhadinha aqui nos números de vocês, né, nesse setor de banking, finanças, o Porto Bank, a receita cresceu 29%, né, o patamar de quase 2 bilhões de reais. Eu queria entender até que ponto essa segmentação de negócios tem exatamente mitigado alguns riscos. Muito bem, Vitor. Então, aí você pegou num ponto importante para nós e muito estratégico, por exemplo. Então, nós somos líderes, por exemplo, no consórcio de imóveis, né? Mas ainda não somos líderes no consórcio de automóvel, temos um market share baixo.
Acho que a gente tem uma oportunidade de crescimento muito grande. Nós alcançamos mais de 100 bilhões de reais de carta de crédito consórcio administrado, com um crescimento também bastante relevante desse segmento. No cartão de crédito também a gente cresce bastante. E começamos a crescer agora também num produto que a gente chama de Car Equity, que é o empréstimo para clientes da nossa carteira que tem carro, que a gente coloca o carro como garantia. Então, de novo, é um produto que tem bastante aderência, a gente é bem competitivo em taxa, porque eu conheço o perfil de risco desse cliente, e ele tem o carro como garantia. Então, eu acho que a gente está muito confiante que esse crescimento robusto do banco ainda a gente tem uma estrada bastante grande, porque nós temos produtos que ainda nosso market share é muito pequeno. Então, eu queria continuar destrinchando exatamente essa diversificação, Celso, porque, olha, as verticais saúde, mais banco, mais serviços, correspondem aqui a cerca de 44% do lucro total da companhia. E aí eu queria entender exatamente essa capacidade, por exemplo, que você traz de uma expansão pelo menos de ganho de market share em outros segmentos e tentar entender exatamente a tese da empresa, se a gente parar para pensar a médio, a longo prazo. Muito bem, a nossa tese, Vitor, nós temos um canal corretor aqui muito poderoso, um canal corretor para Porto Seguro sempre foi, para Porto, para o Grupo Porto sempre foi muito poderoso, são parceiros de muitos anos nossos, 80 anos com a gente aqui, e nós temos essa estrada muito grande para a gente andar. Nós temos hoje 13 mil corretores vendendo seguro saúde, né? Nós temos 30 mil corretores vendendo banco. Mas nós temos uma carteira de corretores vendendo, como todo na Porto Seguro, 45 mil corretores. Então a gente ainda tem uma gama de corretores para penetrar no nosso portfólio muito grande. No saúde, a gente cresce em São Paulo, estamos indo aos poucos para o interior de São Paulo, estamos no Distrito Federal, estamos no Rio de Janeiro, mas ainda temos um market share ainda bastante pequeno em relação aos outros players. Então a gente também acredita muito no crescimento. Nós alcançamos aqui no saúde praticamente 800 mil vidas no empresarial, né? Lembrando que há 4 anos atrás nós tínhamos 250 mil vidas. Então, estamos falando de um crescimento aqui mais de 300% em relação aos últimos 5 anos. Mas ainda nós somos pequenos ainda em relação ao mercado nesse segmento de saúde, e a gente acredita muito que tem uma esteira para a gente crescer bastante grande nos próximos anos. Mesmo nesse. A gente tem, né, evidentemente, esse crescimento, né, Celso, das contas de plano de saúde, das contratações de plano de saúde vinculadas à atividade profissional dessas pessoas, né? Em meio a essa discussão acerca exatamente do setor de saúde, eu queria entender o que regulamentações recentes, evidentemente também o setor vem trazendo em relação a desafios. Ele denotaria exatamente de empecilhos para um crescimento mais substancial dessa carteira da Porto, pensando, evidentemente, nessa, eu não digo fim, mas pelo menos uma premência de uma diminuição dos planos individuais e não sei se também se eu posso chamar de boom, de planos corporativos e vinculados, evidentemente, a pessoas jurídicas. Então, eu acho que o excesso de regulação em qualquer setor, ele diminui um pouco a concorrência, ele não é tão sadio para nenhum setor, o excesso. Regulação é bom, cria barreiras, cria uma solvência para todo mundo, então acho que necessidade de capital, exigência de capital é muito importante, tanto para o saúde, para seguros, para banco, a gente acha isso muito sadio. Mas o excesso de regulação é ruim. Nós não temos na Porto, já há alguns anos, desde 2006, nós não temos carteiras de pessoa física. Até porque a parte atuarial dessa carteira é muito complicada, porque ela é muito regulada, os reajustes são dados pela ANS, e a gente sabe que a inflação médica, por questões tecnológicas, de novos procedimentos, ela é maior do que a inflação normal. Então, atualmente fica complicado trabalhar com essa carteira de pessoa física, infelizmente. Mas a carteira de pessoa jurídica, nós entendemos que temos um Brasil muito grande, com empresas, com preços de produtos. Temos lançado muitos produtos, como Porto Bairro, que o empresário pode comprar um produto com uma rede mais restrita, um produto que tem um preço, um custo-benefício muito bom, onde ele pode atender os funcionários dele. E a gente sabe que tem muita empresa
médias e pequenas empresas ainda que não oferecem planos para os seus funcionários pelo preço, mas a gente está desenvolvendo produtos que a gente está conseguindo uma penetração nesse tipo de cliente muito interessante e com uma rentabilidade boa. E é bom para os dois lados, porque a gente cria produtos que têm um preço, um custo-benefício bom, o empresário consegue dar um plano de saúde para o seu funcionário e a gente consegue ter uma penetração num público que não fazia plano de saúde ainda, que é a pequena e média empresa. Celso, eu queria falar um pouquinho sobre o índice de sinistralidade da empresa, né? Porque a gente acompanhou uma piora em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas exatamente de acordo com analistas ali, por alguns aspectos sazonais e específicos do ano passado. Eu queria entender, esse número considerado inclusive saudável por analistas, existe alguma perspectiva acerca de algum tipo de melhora desses resultados? Existe algum tipo de adaptação nos negócios, evidentemente por causa desse nível de sinistralidade que a empresa coletou nesse trimestre? Vitor, de novo eu volto para a nossa diversificação. Então, nós tivemos um pequeno aumento de sinistralidade muito sutil em seguros de 0,8 pontos percentuais, mas no saúde, que a sazonalidade é diferente, nós tivemos uma redução de sinistralidade, né? Então, essa sinistralidade, ela também ela é composta de uma margem de lucro quando a gente olha estrutural, que eu chamo, né? Que é quando eu tenho uma receita financeira muito maior, eu também posso ter uma sinistralidade um pouquinho maior, porque a seguradora é uma empresa que é capitalizada, ela não é alavancada. Nós temos dinheiro dos nossos segurados aplicados aqui em reservas técnicas, né? Conforme sobe o nosso CDI, a minha receita financeira aumenta. Mas esse aumento de sinistralidade é muito pontual, é 0,8 pontos na seguradora, tanto é que nosso ROAE, o nosso retorno sobre o patrimônio nesse trimestre para a seguradora foi de 32%, foi o nosso maior retorno de uma série histórica dos últimos anos na própria seguradora. E no saúde, com retorno sobre o patrimônio de 26%. Então veja que esse aumento de sinistralidade não nos preocupa, ele é sazonal, mas ele também é estrutural, porque eu tenho uma linha de receita financeira compensando esse aumento de sinistralidade com muita tranquilidade. A gente conversou com o CFO da Porto, Celso Damadi. Muito obrigado, Celso, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, Vitor. Estou sempre à disposição para conversar com você. Muito Nós também. obrigado. Um abração.